Tartarugas Café apresenta a série Escritos Antigos do Sr. General Luiz Napoleão Teixeira. As batalhas de Astana e de Aqaba. As batalhas de Astana. Era um dia ensolarado na cidade de Astana. O silêncio reinava. Os jovens soldados do exército reptiliano estavam abatidos por terem sofrido inúmeras derrotas contra os Anunnakis, que realizavam uma campanha visando a libertação de povos escravizados pelos répteis. Para piorar, a elite nacional acabara de chegar. Se eles vieram, é porque a coisa é séria. Os reforços que ali chegaram não tinham nenhuma experiência e nunca haviam batalhado. De 1 milhão de pessoas do 15º Exército Reptiliano, cerca de 10 mil sobreviveram a outras batalhas. Mesmo a elite nacional acabara de chegar e não tinha experiência, apesar de um treinamento insano. Dentro da campanha da Tríade Solar, na campanha de libertação, duas batalhas seriam muito importantes, se não cruciais para o futuro desta guerra. É o que mostrarei a meus leitores, exibindo detalhe a detalhe de todo o ocorrido em cada batalha. Primeira batalha. Na cidade de Astana, parte do 15º Exército, mais a elite nacional, somando 25 mil homens, se alojavam. O resto do exército estava a quilômetros à frente, lutando uma guerra de trincheiras com o inimigo. Porém, espiões reptilianos em Anu reportaram a notícia da derrota desses tais e um possível ataque à cidade de Astana. O lugar não era um ponto exatamente estratégico, mas uma ofensa aos Anunnakis. Este era um planeta tomado na Era de Ouro, e Astana era uma cidade construída especialmente para reptilianos. A ressalva era de que tal lugar dava um acesso melhor à cidade de Aqaba, que já fora dominada antes por paraquedistas sem enfrentar nenhuma resistência. Antes do ataque, o general do exército, Emílio Romagnoli, ordenou que parte da elite nacional fosse movida para a linha de frente, enquanto o resto dos combatentes se esconderiam para batalhar depois. Eles deveriam recuar até conduzir o inimigo para o meio da cidade quando o atacariam. Foi no período das 7 horas da manhã que começou a batalha. 23 mil Anunnakis atacaram a cidade, com o auxílio de 300 tanques de guerra. 80 naves bombardearam várias infraestruturas importantes da cidade, tornando-se um problema e tanto para os reptilianos. O exército em terra lutou contra 1.200 soldados da elite nacional reptiliana. Os inimigos eram muito fortes e preparados para uma batalha, porém inexperientes e ausentes de tanque de guerra. Então foram recuando e recuando. Quando chegaram no meio da cidade, seguraram os Anunnakis ali mesmo, aguardando o resto do exército. Porém, o general Romagnoli não deu nenhum sinal. 440 soldados sobreviventes se renderam e foram feitos prisioneiros. Mesmo assim, eles confiaram que um dia seus companheiros agiriam certamente e venceriam a batalha. O combate havia acabado às 3 da tarde, com vitória dos Anunnakis. O dia passava, a noite chegava, mas nada do exército atacava. Ali mesmo, no meio das cidades, os vencedores acampavam. Muitos poderiam dormir. Alguns poucos ficaram de guarda. Eis que de repente, um sinalizador de fumaça cai ao lado de um patrulheiro, que é crivado de balas pelo exército reptiliano. Eram 2 da madrugada,
quando começou o contra-ataque, com os vencedores cercados, lutando para sobreviver. Muitos que estavam dormindo acordaram com o tiroteio, mas voltaram a dormir, dessa vez para sempre. Eles montavam barricadas de um lado, mas eram mortos de outro. 1 hora e meia após o início, um grupo de soldados do exército libertaram seus companheiros da elite nacional, que já foram torturados e alguns até morreram. Porém, a lealdade da elite nacional por sua pátria era tão grande, tão insistente, 52 morreram de tanto apanhar. No último suspiro do exército Anunnaki, o general Chaglar tomou a pior decisão da vida. Ele ordenou que o exército se separasse e fugisse por todos os lados. Isso foi o que destruiu o exército Anunnaki, que perdeu todos os homens e tanques de guerra, querendo sair do jeito ordenado por Chaglar. As naves tentaram ajudar, mas não foram tão eficazes, e 20 delas foram destruídas por artilharia antiaérea. Mesmo com a pesada derrota, os Anunnakis deixaram um rastro de 19.000 baixas de seus inimigos. Porém, perdeu um bom exército, experiente, bem treinado. Cerca de 6.000 morreram apenas de fogo amigo, por conta da terrível decisão de Chaglar. Os sobreviventes comemoraram a vitória. A Segunda Batalha. 3 semanas depois, o 16º Exército Reptiliano chegou na cidade, na forma de 1 milhão de pessoas, junto com 80.000 soldados da elite nacional. Eles traziam mais suprimentos e tinham 30.000 tanques de guerra, além de 105 naves. Na questão estratégica, eles fariam o mesmo feito na batalha, mas deixando apenas os tanques lutarem, junto com a cobertura das naves. O resto se esconderia nas casas e infraestruturas. Um esconderijo muito usado foi uma fábrica de alimentos, onde 300.000 trabalhavam muito para conseguir suprir todo o exército. Às 11 da manhã, o ataque dos Anunnakis foi para a cidade, começando com bombardeios de 800 naves em casas, fábricas e até mercados, onde estavam alojados reptilianos. A fábrica de alimentos foi completamente destruída. Cerca de 475.000 reptilianos perderam suas vidas só nesses bombardeios. 1 da tarde, após o término da operação no ar, um grande exército de 20 milhões de homens, mais 40.000 tanques, atacaram a cidade por terra. Os reptilianos resolveram fazer como na outra batalha e apenas deixar os exércitos entrarem, mas fazendo os tanques lutarem. Porém, em vez de simplesmente atacar os tanques, os Anunnakis partiram para cima das casas e das construções, onde tinha o resto dos exércitos reptilianos. Incêndios, explosões e muitas mortes por bala. Os tanques de guerra foram para cima, mas acabaram sendo todos destruídos. Houve tamanha destruição na cidade de Astana que suas ruínas são até os dias atuais um símbolo de vitória dos Anunnakis. Foram mais de 1 milhão de baixas para os lados dos reptilianos e 130.000 para os Anunnakis. As 105 naves foram destruídas em bombardeios e sequer conseguiram subir. Os 30.000 tanques foram destruídos, em troca de apenas 810 inimigos. Depois dali, os Anunnakis resolveram mover suas tropas para Aqaba, e lá mesmo ocorreria a maior batalha da história da rivalidade entre reptilianos e Anunnakis. Batalha de Aqaba. Na campanha de libertação, ainda na parte da Tríade Solar, 1 mês após a Batalha de Astana, acontecia a maior e mais sangrenta batalha, que definiria o rumo da guerra entre Anunnakis e anjos contra reptilianos. Milhões e milhões de soldados davam suas vidas para defender a soberania de sua nação ou para libertar
oprimidos pelo inimigo. A Batalha de Aqaba marcou o desgaste de um poderoso exército e forças especiais defasadas. Mas o que decidiu tudo foram decisões tomadas pelos comandantes. É o que você verá na batalha mais incrível e sangrenta de todas as guerras entre Anunnakis e reptilianos. A invasão. Eram 7h30 da manhã. A cidade de Aqaba tinha um total de 20 milhões de soldados Anunnakis e 3 milhões de anjos. Eram auxiliados por 40 mil tanques de guerra e 200 mil naves. No comando dos anjos estava o general George Daniels. No comando Anunnaki, Belu. Um exército de 6 milhões de reptilianos, tanto do exército quanto da elite nacional, atacaram a cidade por uma colina que dava acesso a uma cidade próxima, que foi completamente abandonada pelos reptilianos em prol da conquista de Aqaba. Nesse ponto, outros contingentes dos libertadores já atacavam outra parte do planeta e até já conseguiram vitórias. Eles já chegaram tomando uma grande extensão da cidade em 5 horas de batalha, apenas no primeiro dia, tomando muitos postos de suprimentos e posições estratégicas importantíssimas. Uma dessas posições, por exemplo, era a casa do prefeito da cidade, que tinha um jardim totalmente aberto. 3 mil tentaram entrar e sequer conseguiram chegar à porta da casa. Anunnakis até tentaram bombardear a residência, mas foram brutalmente rechaçados por armas antiaéreas, não causando nenhum dano. Só no primeiro dia de combate, 362 mil morreram, 2 mil tanques foram destruídos e 800 naves derrubadas. Porém, era só o primeiro dia. A segunda luta pela casa do prefeito. A casa do prefeito se manteve intacta durante a primeira luta. Nenhum reptiliano morreu em terra, nem sendo bombardeado. Por isso, o Marechal Belu viu que a posição era extremamente estratégica, então reuniu 10 mil soldados para atacar. Deixou no comando o general Ozan Kayak, que chegaria a lutar no campo de batalha. Kayak ofereceu a ideia de tentar bombardear a residência novamente, distraindo o maior contingente e entrando com maior facilidade. Porém, Belu não aceitou e mandou seus homens em terra sozinhos. Dentro da casa, o major Alberto Montanha ordenou que seus homens espalhassem os corpos mortos dos inimigos pelo jardim com o intuito de atrapalhá-los. Depois, ordenou que, em cada janela, ficassem 2 metralhadoras para rechaçar o inimigo. Por último, mandou atiradores de elite se esconderem no sótão e no teto para procurar atiradores inimigos que poderiam pôr em risco a defesa da casa. A luta teve início quando a tropa de Kayak invadiu a casa pelos muros, já sofrendo baixas aí. As metralhadoras foram derrubando os inimigos, que caíam de cara. Como o muro tinha 3 metros de altura, os Anunnakis tinham dificuldades em se levantar após a queda, com muitos morrendo. Os corpos dos mortos, porém, amorteciam a queda de quem vinha atrás, assim podendo avançar. Mas as coisas sempre podem piorar. Os corpos dos mortos na primeira luta estavam tão bem posicionados que os Anunnakis não conseguiam passar direito, tendo grandes dificuldades e não podendo avançar muito. Os Anunnakis avançavam e caíam, um por um. Abaixado e usando um binóculo, Kayak viu que nenhuma arma antiaérea estava no teto. Ele então solicitou apoio aéreo
Porém, Belu rejeitou a ajuda, afirmando que, com a quantidade de soldados, seria até fácil conquistar a casa. Furioso e vendo que não teriam chances de avançar mais, Kayak ordenou o recuo das tropas. Conseguiram abrir os portões, mas tiveram muitas perdas. A luta terminou com uma vitória avassaladora do reptiliano, que derrubaram 8.755 inimigos apenas na casa. Outros 553 fora dela foram baleados ou mortos pelos atiradores de elite. Os vencedores, cheios de mérito e com decorações de outras lutas, não tiveram sequer uma baixa. Os 3 primeiros meses. Durante os 3 primeiros meses de batalha, lutas intensas foram travadas. Belu só tinha uma tática em mente: mandar ondas e mais ondas de soldados para os combates. Daniels, porém, era diferente disso. Era mais prudente por quantidades limitadas em combate. Grandes ataques sempre deixam a desejar em estratégia, fazendo qualquer que for o exército se atrapalhar na improvisação de táticas no meio da batalha. Os reptilianos avançaram por grande parte da cidade, conseguindo vitórias fáceis, até mesmo contra um exército enorme como os Anunnakis. Durante 2 meses, batalhas grandes foram travadas, mas sem uma importância real. Os Anunnakis já haviam perdido 11 milhões de soldados, junto a 400 mil anjos e 545 mil reptilianos. Porém, no terceiro mês, a coisa ficaria pior para os aliados. A Rua 44B1. A Rua 44B1 é cheia de prédios. Tais prédios são altos, tendo 20 andares. Essa rua levava a 30 fazendas, usadas como postos de suprimentos para os reptilianos. Para fazer a proteção do local, uma divisão comandada pelo brigadeiro-general Enzo Ferrari se instalou dentro dos prédios, enchendo as janelas com homens usando metralhadoras pesadas. Antes de iniciar, Ferrari mandou seus homens encherem de gasolina o caminho que percorreria o inimigo, assim possibilitando uma tática inovadora. Quando os Anunnakis chegaram, foram recebidos a tiros. Muitos foram morrendo e formando uma pilha de corpos que atrapalhavam os seguintes e os levava à morte. Como o exército era enorme, vários foram passando. Porém, o general Ferrari lançou um coquetel na pista, abrindo um incêndio geral e queimando os que passavam. 1.543 Anunnakis se esconderam dentro dos prédios e foram presos pelos reptilianos. 530 mil morreram e o resto recuou do campo de batalha. Os reptilianos saíram com uma vitória inacreditável, com apenas 43 mortos pelos tiros do general Odin Khan, que foi acertado no chão e matando reptilianos dentro dos prédios. Vitória dos anjos em um posto de petróleo. Os anjos também têm uma elite. São os arcanjos. Naquele dia, eles já estavam sob comando do general Daniels e tinham operado. Porém, essa operação que apareceu era a sua mais árdua. A cidade de Aqaba tinha um importante posto de petróleo, que era isolado da zona urbana. Guardando esses postos, 1.200 soldados da elite nacional reptiliana, George Daniels viu uma oportunidade de abastecer seus tanques, que não foram usados até então. Mandou 1.200 arcanjos. Os objetivos de Daniels eram 2: tomar o posto e testar 2 elites com o mesmo número de soldados, comparando o mais forte. Ele então mandou seus arcanjos,
com o número de soldados sendo muito arriscado, pois eram apenas 3.000 no total. Não deu estratégia fixa e ainda mandou os líderes de campo improvisar. Meio-dia, o ataque teve início. Os anjos começaram forte, derrubando muitos inimigos e avançando sobre a crucial fonte mais alta de petróleo, onde se instalaram e começaram a derrubar muitos inimigos. Os reptilianos, vendo que não seria possível vencer os anjos do jeito que estavam, mandaram um tanque para o combate. Tal manobra fora descoberta pela inteligência aliada em conjunto, o que fez os líderes de campos iniciarem um ataque antecipado. O tanque de guerra reptiliano foi destruído por granadas e o resto do grupo completamente rechaçado. No fim, 513 arcanjos morreram contra todos os reptilianos. Vitória com esforço e uma amostra do que seria a inteligência aliada durante o resto da batalha. Vitória angelical na casa do prefeito. Os Anunnakis perderam 2 lutas na casa do prefeito. Em ambas, perderam muitos soldados. No primeiro ataque, a infantaria fez sua parte, mas Belu demorou a soltar a força aérea. Na segunda, só a infantaria avançou e perdeu. Os anjos queriam aquela posição intacta, sem destruição nenhuma, para que fosse novamente usada em caso de domínio reptiliano. Porém, não seria nada fácil. A inteligência aliada, em mais uma dedução de dar inveja, proclamou que no primeiro ataque, todos os inimigos se posicionaram para deter os bombardeios apenas quando a infantaria foi destruída. Então eles teriam que fazer uma operação conjunta, mas sem sacrificar muitos homens. Foi então que Daniels resolveu fazer uma manobra inacreditável para um general. Durante a noite, um grupo de naves avançaram sobre os ares da casa, mas sem pilotos dentro. Os reptilianos tentaram rechaçar, mas a quantidade era enorme. Mesmo assim, eles terminariam rápido. Foi então que Daniels deu o sinal e mandou o exército entrar na casa. Silenciosamente, o exército angelical invadiu a casa e foi entrando e matando todo mundo. Tinha 73 soldados ali, que foram mortos. A casa estava dominada, mas muitas naves foram destruídas ou perdidas na operação. Outra vitória inacreditável dos anjos, aliados à inteligência aliada. Vitória reptiliana no Grande Lago e o fim do terceiro mês. A última luta do terceiro mês foi determinante para o fim da batalha. Anunnakis e anjos dividiam o grande lago da cidade e tomavam comida e água para manter seus exércitos. Já os reptilianos tinham que improvisar, tendo 30 fazendas para alimentação, mas nada de água que teriam que se virar para conseguir. Foi então que o general Ferrari organizou uma horda de 1 milhão de homens, acompanhados por 40.000 tanques de guerra, para o ataque ao Grande Lago. A inteligência reptiliana reportou a partir de imagens de satélite várias balsas inimigas, improvisadas com canhões. Ferrari comandou a construção de várias também e partiu para o ataque. A terrível quantidade do exército reptiliano avançou como um tsunami contra os inimigos. Os Anunnakis eram muito mal treinados e foram rapidamente abatidos. Porém, os anjos eram combativos e aguerridos, causando muitas baixas reptilianas. Tanques foram destruídos, mas as balsas foram colocadas ali. Eram 10.000 balsas contra 2.000 dos inimigos. Os anjos, porém, eram muito bons na água e destruíram 9.783 balsas dos reptilianos, perdendo todas as suas. Para terminar o serviço, as naves reptilianas foram chamadas para bombardear os anjos, que proporcionavam um duro combate. Mas a inteligência aliada mostrou serviço novamente e acionou as naves Anunnakis. Se tem uma coisa em que os Anunnakis nunca são ruins é na força aérea.
A batalha intensa foi devastadora para os reptilianos e gloriosa para os Anus. De 23 mil naves, todas foram derrubadas do lado reptiliano. Já do lado Anunnaki, de 13 mil, caíram apenas 563. Mesmo assim, os reptilianos tomaram o lago e ficaram com os suprimentos. Sofreram 44 mil baixas e perderam 28 mil tanques de guerra. Os aliados tinham 100 mil soldados e perderam todos. Alguns, feitos prisioneiros, foram mortos das piores formas possíveis. Uns foram sendo cortados em pedacinhos dos pés à cabeça, outros foram esmagados por tanques, tiveram seus pescoços postos em fogueira, e chegaram até a ser presos debaixo d'água, morrendo afogados ou sendo comidos por peixes carnívoros. A inteligência aliada viu isso como uma máquina de propaganda para alimentar a ira do exército aliado. Troca de comando no exército Anunnaki. O exército Anunnaki não aguentava mais as derrotas. Belu não dava autonomia aos generais e as suas táticas eram obsoletas e ruins. Para piorar, a inteligência reportou mortes horríveis de Anunnakis e anjos sobreviventes do último combate. Para piorar mais ainda, 12 generais já organizavam um golpe de comando para o caso de Belu não renunciar. Foi numa tarde que os Anunnakis se reuniram, sendo guardados pelos anjos. Nesse mesmo dia, 12 milhões de reptilianos chegaram como reforços. Os militares forçaram a renúncia de Belu, que recebeu dispensa e foi obrigado a sair da guerra. 2 generais se candidataram ao cargo de comandante, que seria decidido por meio de uma votação rápida. Pegaram papéis e escreveram os nomes de seus candidatos de votação. Depois colocariam numa máquina que contaria o número. Os candidatos eram nada mais nada menos que Ozan Kayak e Odin Khan, os 2 melhores generais. Porém, nessa mesma hora, mal chegaram os reforços reptilianos e já tiveram uma operação, visto o que acontecia com o inimigo. Anjos entrincheirados fizeram de tudo para defender seus aliados, mas sabiam que não daria tempo. Então, ao ser avisado por rádio, Kayak mandou abrir o resultado e acabou vitorioso por 2 votos. Logo em seguida, ordenou a todos que fossem ao campo de batalha e que os generais improvisassem nas táticas. Deu certo, os inimigos recuaram. Os últimos combates. No dia seguinte, o governo Anunnaki mandou 25 milhões de soldados como reforços. Porém, eram mal treinados. Os comandantes barganharam uma pausa de 4 meses para uma reorganização. Foi então que Kayak, com muito receio, decidiu aplicar a temida forma de treinamento da época, que era criticada por muitos e que poderia resultar em exoneração, prisão e pena de morte ao treinador. 10 dias de tribulação. Ele entrou em consenso com os generais para que tal treinamento fosse aplicado. Por incrível que parecia na época, ninguém morreu e ainda repetiram 10 vezes. Quando tudo voltou, os combates ficaram mais a favor dos aliados. Vários combates foram travados com vitórias devastadoras dos aliados. Na Rua 44B1, os Anunnakis resgataram secretamente os que foram presos, além de derrubar os prédios, quebrando suas bases, resultando em várias mortes inimigas. Depois, as 30 fazendas estavam livres. O Grande Lago foi retomado com uma vitória fácil, mas já era hora de acabar. Seus parceiros já lutavam no planeta seguinte, esperando por bons reforços. Foi então que Kayak decidiu cercar a cidade. Em uma colina foram posicionados muitos canhões, chamados de metralhadoras explosivas por conta de disparos em tempos muito organizados, que davam 80 tiros por minuto.
Os reptilianos ficaram escondidos até que todos os tiros cessaram e saíram correndo. Mas Kayak já sabia disso. Então, quando o exército correu contra o canhão, quando o exército correu, todos os canhões dispararam de uma vez só. Vitória! Os aliados perderam 31 milhões de soldados contra 17 milhões dos reptilianos. Mesmo perdendo tantos, os resultados foram de vitória. 1 milhão sobrevivente foi preso. Epílogo da batalha. Depois de uma vitória incrível, os Anunnakis tinham ódio e prisioneiros. Foi liberada uma matança geral, com os reptilianos sendo mortos por lança-chamas que entravam em suas bocas e os queimavam por dentro, sendo desmembrados e esquartejados. E houve até uma vez que os aliados cravaram lanças no chão e lançaram os reptilianos ali. As mulheres reptilianas foram abusadas inúmeras vezes, e quando os aliados partiram, foram cortadas e perderam todo o sangue de seus corpos, e foi jogado no Grande Lago. Esses Anunnakis furiosos seriam muito importantes para a Guerra de Libertação, conquistando exacerbadamente e elevando Kayak a herói nacional.